Então, aqui a gente está no escritório virtual, né? Eu sempre falo que o escritório virtual ele é bem didático. Ali, você na agenda, você vai ter toda a sequência de rotinas que você vai precisar realizar. Então, eu vou voltar aqui na agenda, eu acho que é de outubro. Pronto, aqui eu estou na agenda de agosto de 2025, porque quando eu criei esse cadastro, né, foi o primeiro mês ali. Então, quando vocês acessam ao escritório virtual pela primeira vez, a primeira rotina que vai ter para vocês é criar a conta Gov. Heloísa, eu vou criar essa conta Gov aonde, né? Eu vou fazer a abertura do MEI aonde? Todas essas rotinas é feito dentro do escritório virtual. Não é que você vai lá no sistema, lá na conta gov.br e abrir uma conta Gov real no sistema da Receita Federal para o seu cliente, né? Não é feito isso. Tudo isso é feito dentro do AVA. Existem algumas rotinas que você vai precisar fazer a instalação realmente de algum sistema, como por exemplo, o imposto de renda. Você tem como praticar lá dentro do imposto de renda. Então você vai fazer aquela rotina, né, instalando o programa e realizando a declaração ali. Não que você vai transmitir. Na verdade, não vai ser nem aceito, né? Porque aqueles CPFs, aqueles dados são fictícios. Então não vai ser aceito, né, no sistema ali. SPED fiscal, você que vai instalar o próprio sistema também e executar ali, mas você não vai transmitir realmente aquela declaração. Então, fora essas duas rotinas, se eu não me engano, não tem nem outra, tudo que você for realizar aqui vai ser dentro do AVA, né? Então, como é que eu vou identificar? Então, cada rotina, você pode clicar nela e aqui vai ter esse círculo, né, com um pontozinho de exclamação, que aqui vai ter o material, vai ter a aula e vai ter o aviso. Não necessariamente que esses três botões vão estar ativos no mesmo tempo. Como, por exemplo, essa rotina aqui, o material está ativo, né? Ele está no azulzinho mais claro, e a aula também, mas o aviso não, ele está bloqueado, né? Tá um azulzinho mais claro aqui é um azulzinho mais escuro, na verdade. E vai ter a informação da atividade, de como você vai realizar. Então, aqui o AVA é bem intuitivo, vai ter o material e a aula explicando passo a passo de como você vai realizar aquela rotina. Então, inicialmente, vocês vão realizar a abertura do MEI do Arthur, da Débora e da Ivone. Então, vocês que vão fazer esse processo de abertura e já vai ter duas empresas abertas ali que são do Simples Nacional. A empresa do Caleb e a empresa do Israel. Então, dentro do AVA, vai ter essas empresas, né? 3 empresas do MEI, 2 do Simples Nacional inicialmente, depois você vai fazer o processo de uma empresa na junta comercial, vai fazer todo o processo ali de abertura, vai fazer uma abertura de uma empresa do lucro presumido também. E por que tem tantas empresas, né, dentro do escritório virtual? Porque assim, gente, eu não sei se vocês perceberam, né, mas acredito que sim, que por mais que sejam, por exemplo, 3 empresas do MEI, existem situações diferentes. Empresas de comércio, empresas de serviço, a atividade muda, tem empresa que vai precisar emitir nota fiscal, tem outras empresas que não vão precisar, vai ter tudo na caixa de entrada, então outras vocês vão ter que fazer o processo de emissão de nota. Então, por mais que tenha várias empresas dentro do AVA, existe ali uma diversidade daqueles dados, de como você vai realizar a rotina daquelas empresas. Ok? Teve uma aluna que foi até dessa turma, não sei se ela está aqui, que ela disse que ia cuidar apenas da empresa da Débora. Aí eu fui explicar para ela o porquê que era necessário ela executar as outras empresas, né? As rotinas. Então, a Débora é apenas uma empresa de serviço, né? Que ela é cabeleireira e por exemplo, se ela não fosse fazer as rotinas do Caleb, ela ia perder muito conteúdo e conhecimento. Por quê? Porque a empresa do Caleb já é uma empresa do Simples Nacional, uma empresa de serviço, que tem nota de entrada, que tem nota de saída. Você já precisa separar ali o CFOP, o CST, verificar se aquela nota tem ICMS, não tem. Enfim, você perde todo um conteúdo se deixar de realizar algumas rotinas. Então, por isso
que existe essa diversidade de empresas, né? Para que o aluno possa estar entendendo como é que funciona várias áreas. Deu para entender? Então, minha recomendação é que você possa estar fazendo, né? Se puder, de todas as rotinas de todas as empresas, ok? Então, o primeiro ponto para esclarecer é esse, né? Por mais que tenha várias empresas, são de situações diferentes. E todas as rotinas que vocês forem realizar basicamente aqui dentro do AVA, fora aquelas que eu citei, né? Então, aqui na agenda, você pode também, alguns alunos não se atentam a isso, né? Que você pode separar as rotinas por cliente. Hoje eu quero fazer somente as rotinas do Arthur. Eu quero entender melhor como é que funcionam as rotinas do Simples Nacional e vou executar somente as rotinas do Caleb hoje, porque eu quero entender melhor como é que funciona. Então, você vai aqui por cliente, você vai selecionar ali a empresa do Arthur, da Débora, do Caleb, enfim, e vai aparecer ali todas as rotinas para você. Então, aqui, como é o primeiro mês, tem poucas, né? Mas nos próximos meses vão ter mais rotinas para vocês executarem. E aí, você tem como selecionar as rotinas dessa forma também, tá bom? E outra informação que eu tenho para explicar para vocês é que, assim, existem rotinas que vocês vão realizar todo mês. Por exemplo, aqui no escritório, quais são as rotinas que basicamente a gente realiza todo mês? Lançamento de nota. Todo mês, no início do mês, a gente tem que verificar as compras do cliente, o que ele vendeu, lançar no sistema, fazer a verificação daquelas compras que foi, na verdade, das vendas, que tem ou não tem ICMS, para fazer o PGDAS, que é feito todo mês. Que antes o PGDAS não tinha multa, né? Mensal. Como é que acontecia a multa do PGDAS? Era quando você não fazia, por exemplo, até abril, né? Deixa eu explicar melhor. Antes a multa do PGDAS, por exemplo, se a gente tinha que entregar o de dezembro, dia 20 de janeiro, e se a gente entregasse dia 21, não ia ter multa. Até abril daquele ano, né? Então, se você não entregasse aquele mês de dezembro de 2024, até janeiro, fevereiro, março, estaria de boa, você não pagaria multa. A partir de abril é que pagaria retroativo esse PGDAS que você não fez. Hoje, se você, por exemplo, tem um PGDAS que é para ser entregue até dia 20, né, daquele mês, se você não entregar e fizer dia 21, você já vai pagar multa. Então, ocorreu essa mudança em 2026. Então, existem rotinas que você vai fazer todo mês, e que é normal, dentro de um escritório não tem como fugir dessas rotinas, que são necessárias. Então, dentro do escritório virtual é da mesma forma. A gente pensou, né? Os lançamentos de nota fiscal sempre vão estar no início do mês. Por quê? Porque a gente precisa apurar essas informações no início do mês, para quando for antes do dia 20, fazer o PGDAS em dias e entregar para o cliente, né? Porque por mais que o PGDAS seja até dia 20, a gente não vai entregar o imposto dia 20, né? É necessário entregar, a gente, por exemplo, tem geralmente entrega lá para o dia 14, porque dá alguns dias para o cliente pagar e se organizar. Por mais que ele saiba, né, que o vencimento é dia 20, é necessário entregar antes. Você não vai entregar um imposto para o cliente dia 20 realmente. Tudo bem? Então, por isso que é necessário a gente apurar essas informações antes, bem no início do mês, para que possa estar fazendo os impostos no dia certo, né? E tem rotinas, né, que você vai fazer basicamente uma vez no ano, ou então algumas fez uma vez e pronto. Por exemplo, a abertura de uma empresa. Você faz a abertura de uma empresa somente uma vez. Não tem como você abrir a mesma empresa 2 vezes. Tem como você fazer alteração, seja de KNAI, atividade, alteração ali do capital social, de sócios, enfim, tem como você fazer alterações naquela empresa, mas abrir ela novamente não. Já, por exemplo, imposto de renda.
Imposto de renda, né, você vai fazer só uma vez no ano, porque tem o quê? Tem um prazo certo, DEFIS, a declaração do MEI. Então, o escritório virtual foi pensado exatamente igual a gente realiza nossas rotinas aqui dentro do escritório. Então, não se assuste, porque é comum que vocês vão ver as mesmas rotinas e rotinas diferentes, ok? Dentro do escritório virtual. Então, Heloísa, eu já lancei a nota do Caleb desse mês e do Israel. Próximo mês tem a mesma rotina? Sim. Mas, gente, fique atento. Nem as notas não são as mesmas. Não é que você vai lançar as notas do Caleb, por exemplo, e do Israel desse mês, que no próximo mês vai ser exatamente as mesmas notas, com os mesmos valores e as mesmas situações, certo? Então, não funciona dessa forma. Então, cada mês é uma situação diferente para que você possa estar conferindo aqui dentro do escritório virtual. Tudo bem? Ficou entendido essa parte? Vocês têm alguma dúvida de como funciona a agenda, a sequência? Outra coisa. Os alunos perguntam como realizar as rotinas, né? No caso, é só você seguir essa agenda. Essa agenda já está na ordem devida de como você vai realizar cada atividade. Então, por exemplo, aqui, você precisa criar primeiramente a conta Gov para fazer a abertura do MEI. Então, você precisa primeiramente cadastrar o seu cliente no sistema contábil antes de realizar o lançamento da nota. Tudo bem? Então, se tivesse trocado, ficaria bagunçado e de difícil entendimento. Então, por isso, a nossa agenda já foi pensada em uma ordem sequencial, onde o aluno, né, fazendo a sequência ali da agenda, não vai atrapalhar nenhum processo. Então, por exemplo, se o aluno não fizesse o cadastro ali no sistema contábil, logo ele não ia conseguir fazer o lançamento da nota. Então, a agenda já está na sequência, tá bom? Pronto, né? Então, quem já fez lançamento de nota aqui? Todos já fizeram? Marcos, Ayrton, Camila. Vocês tiveram alguma dificuldade ou foi tranquilo para vocês? Foi tranquilo? Não teve nenhum erro de cadastro da empresa? Teve um erro de cadastro, mas aí eu entendi porque a abertura da empresa tinha feito dia 22 de março e a cota era antes do dia 22. Eu entendi que era isso. Aí fui lá de novo no histórico da empresa e alterei e botei dia 1º de março, aí passou. Pronto. Minha projeção de valores. Que não estava batendo, né? Deveria ser exatamente por conta do CFLP que era diferente, né? Tinha que mudar o CFLP, mas só que na hora que lançava os valores, a nota puxava um valor e era outro. Aí teve uma colega também que deu o mesmo erro e ela me passou como é que faz. Que ela fez e deu certo. Pronto, ótimo. Então, gente, existem algumas questões em referente ao lançamento, né? Por que eu perguntei se vocês conseguiram já realizar essa rotina, se foi tranquilo, porque o início que gera muitas dúvidas ali dentro do escritório virtual. É muito comum você ver os alunos tirando várias dúvidas referente a isso, tá? Que como é que funciona, né? Referente à questão das notas fiscais. Então, na contabilidade, a gente sempre trabalha com o mês anterior. Por exemplo, a gente está em abril, certo? A gente está em abril, mas as notas que nós lançamos, né, o pessoal do fiscal ali, é referente às notas do mês anterior, que é onde o mês se encerra e pegamos todas as notas de entrada, de saída, de serviço. Por quê? Fazemos isso? Porque se o contador, imagina um contador ter 10, 20, 30, 50 clientes, e aí ele ter que entrar aqui, por exemplo, no site da Cefaz, não sei, e entrar na caixa ou na Cefaz de cada cliente ali e cada dia tá verificando se aquele cliente teve compra, se aquele cliente teve nota fiscal de saída ou de serviço e tá lançando uma, né, no sistema. Não tem fundamento, né? O contador ia perder tempo só fazendo isso. E dependendo, né, de quantas clientes ele tem ali, nem isso ele ia conseguir fazer, né, se fizesse todo dia. Então, por isso que a gente espera o mês se encerrar,
para fazer os lançamentos de todas as notas, de entrada, saída e serviço. Então, por isso que na contabilidade a gente sempre trabalha também com o lançamento do mês anterior e aguardamos o mês se encerrar para fazer esses lançamentos, ok? Então, no primeiro mês, a empresa do MEI, que é do Caleb, ou, na verdade, do Arthur, da Débora e da Ivone, vocês não vão ter lançamentos para realizar dentro do AVA. Acredito que para quem já está andando, né, caminhando, já entendeu isso, mas para alguns alunos que ainda vão assistir a mentoria, que vão iniciar, é um assunto importante. Então, esse primeiro mês que você está realizando as rotinas dentro do escritório virtual, não vai ter nota para lançar das empresas do MEI. Por quê? Porque não teve nota do mês anterior. A empresa não estava nem aberta, então como é que vai ter nota para você lançar? Então, o que é que você vai fazer? Colocar a rotina como concluída, ok? E, Heloísa, referente à questão do Caleb e o Israel, aí, no caso, você já vai ter nota para lançar dessas empresas. Por quê? Porque assim, essas duas empresas é como se ela já viesse, né, de outro contador. Então, o fluxo dela estava caminhando normal, não foi você que fez a abertura, ela já estava aberta. Então, você vai lançar as notas dessas duas empresas normalmente, né? Vai aqui na caixa de entrada, vai buscar, por exemplo, aqui a empresa do Caleb. Se você quiser selecionar uma data final, uma data inicial, pode colocar, eu não vou selecionar. E você vai fazer o download aqui das notas, guardar numa pasta e separar, né, por cada cliente. E vai fazer o lançamento da nota, tá bom? Então, funciona dessa forma. O primeiro mês que você tiver ali dentro do escritório virtual, no caso, a maioria de vocês foi no mês passado, certo? Colocar a rotina como concluída e vai fazer os lançamentos somente das empresas do Caleb e do Israel. Ok? Entendido? E aí, o lançamento nesse primeiro mês, no caso para vocês que for da turma de abril, né? Abril não, março, vai funcionar dessa forma. Quem estiver iniciando agora em abril, é o mesmo raciocínio. Se você abriu a empresa do MEI em abril e não teve movimentação no mês de março, você vai colocar como concluída, ok? Então, depois que você entender essa parte de lançamento, né? Você assistiu a aula também ali do cadastro no sistema contábil. Então, aqui nós temos o menu que eu nem apresentei para vocês. Aqui nós temos a caixa de entrada, a caixa de saída. Aqui é o cadastro de vocês, que vai aparecer o escritório e os clientes. Aqui em clientes vai aparecer todos os dados necessários, ó. O CNPJ, o nome da empresa, a inscrição estadual. Esses dados não são vocês que criam, né? Assim que você faz uma abertura da empresa, por exemplo, esses dados vão automaticamente para aí. Não é igual o sistema contábil, que você que precisa fazer todo o processo ali de cadastro. Tanto o cadastro da empresa como o cadastro do histórico, né? Então, às vezes, para ficar até mais rápido, você pode até verificar os dados aqui do seu cliente e tá fazendo um cadastro ali no sistema contábil, por exemplo. E a documentação, pessoal, do Israel e do Caleb, vocês vão encontrar lá na descrição do grupo, tá bom? Então, é uma dúvida muito comum. Você encontra aqui também as informações deles, tudo bem? Tem o código de acesso, vocês que vão criar uma atividade aí, que vocês vão fazer nesse mês, referente ao PGDAS. Enfim, tem todas as informações do cliente de vocês aqui. Que isso vai automático, né? A partir do momento que você criar a empresa. E vai ter depois na empresa da Ana Júlia e do Goku, certo? Então, aqui nós temos a junta comercial, o cartório. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aqui tem informe o seu e-mail. Isso confunde alguns alunos. Eu já até passei para a equipe de programação, tá? Para estar ajustando isso, né? Porque aqui você vai colocar o seu usuário e sua senha, tá bom? Então,
ficar atento a isso. Aqui nós temos o municipal, que é onde vocês vão realizar a emissão da nota de serviço, o estadual, que tem a NFE, o federal, que tem o MEI, onde vocês fizeram a abertura, né? O Simples Nacional, Rede Sim, aqui é a consulta CNPJ. Heloísa, não consegui salvar o CNPJ da Débora. Aí você vai aqui em consultar CNPJ e gerar o cartão dela. É só colocar apenas o CNPJ. Tem um comercial, que tem um emissor de NFE, e o exame de CFC, né, que não está incluso no pacote. Deixa eu fechar aqui. Enfim, então, aqui nós temos o sistema contábil, pessoal, e eu vou selecionar uma empresa só para que vocês possam estar entendendo algo muito importante. Depois que vocês realizam o cadastro das empresas, é necessário fazer o histórico da empresa. Então, eu coloquei até uma mensagem no grupo, mas muitos erros dos lançamentos acontecem por conta disso. Por quê? Por conta da data do histórico da empresa. Sempre que vocês forem realizar esse cadastro, é necessário colocar essa data no início do mês. Heloísa, eu abri a empresa da Débora dia 24/3/2026. E lá na data do histórico da empresa eu vou colocar essa data. Vai dar errado por quê? Porque o sistema está programado, assim que você abre, por exemplo, a empresa da Débora, está programado a gerar de forma automática notas, né, do mês 5, 15 e 25, geralmente essas datas. Então, a nota do mês 5 e do mês 15, o sistema não vai aceitar, porque vai dar incompatibilidade, né? Referente como é que você abriu ali a empresa dia 24 e tem nota de dia 5 e dia 15. Aí dá incompatibilidade, o sistema não aceita. Então, você tem que colocar ali sempre no início do mês. Assim, se fosse um caso real, né? Realmente não tem como a empresa abrir dia 24, dia 25, dia 20, né? E comprar, por exemplo, dia 5, dia 3, dia 15 naquela empresa. Realmente não tem. Mas como o AVA já está programado, a gente só orienta o aluno a colocar ali a data no início do mês, que dá tudo certo. A nota passa, tá bom? Então, é só ficar atento a esse pequeno ajuste, que foi o que aconteceu com a Ayrton, né? Mas foi simples de resolver, né? No caso, ele só precisou vir aqui no cadastro que ele fez e veio em editar. Tudo bem? Então, é algo simples de ser resolvido, mas para que não aconteça, é melhor você já estar fazendo isso. E as empresas do Simples Nacional, você vai colocar com a data do mês anterior, porque lembra que eu já disse que tinha nota na caixa de entrada do mês anterior? Então, você, no caso, se teve acesso ao escritório virtual no mês 3, você vai colocar 1/2/2026, que a nota vai ser aceita, né, normalmente. Então, o que pode acontecer, né? De dar erro da nota fiscal. É esse erro do histórico da empresa, ou no cadastro da empresa o CNPJ está errado. Então, o CNPJ precisa estar certo, ok? Não precisa do ponto, da barra, é somente números. E o nome da empresa precisa estar correto também, segundo ali o CNPJ. Senão, o sistema não vai aceitar. Vai dizer que a empresa não é destinatária. Se eu não me engano, é esse erro que aparece. Então, são esses dois erros que acontecem ali no lançamento de nota. Então, ficar atento a essas duas informações. Como vocês já conseguiram, né? No caso, são para os próximos alunos que vão estar acessando ali o escritório virtual. Tudo bem? O Márcio levantou a mão. Márcio, tem alguma dúvida? Márcio? Me ouve agora? Estou. Me ouve? Sim. Boa noite. Aliás, eu acho que essa mentoria ela deveria ter feito antes, porque
Pronto, Márcio. É porque, assim, independentemente de quando você vai fazer o seu cadastro ali no AVO, por exemplo, dia 20 ou no início do mês, dia 5, a agenda já está programada para ser as rotinas ser geradas no início do mês. Entendeu? Então, o que é que você vai fazer? Você vai seguir a sequência da agenda, porque, como eu disse, a sequência da agenda é importante, porque você pode estar se perdendo em algum passo a passo ali. Então, o ideal é que você possa estar realizando essas rotinas em atraso até chegar nas rotinas atuais. Pessoal, boa noite. É uma alegria estar com vocês nessa noite. A gente queria ouvir até a sugestão do Márcio, queríamos ter sentado com vocês mais cedo, mas teve os feriados, né, alguns contratempos. Essa mentoria já seria até no início da semana passada, mas veio a Semana Santa também. Mas estamos aqui para honrar o que nós prometemos para vocês, né? Como a Heloísa já veio mencionando desde o início, explicando ali os conceitos básicos, as rotinas essenciais, esse projeto, ele é um projeto do coração de Deus, da mente humana, mas que Deus permitiu realizar a gente, porque vocês não entendem a complexidade do que é a gente tentar replicar todas as operações de escritório dentro de um ambiente. Quando a gente fala que não tem outro no Brasil igual, é porque é uma complexidade grande, tá? Mas a gente pede muito a vocês o engajamento. Existe um grande trabalho por trás desse projeto, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê vocês praticando, aprendendo de verdade e que vocês entendam que essa é apenas uma etapa desse processo da construção da carreira de vocês. Muitos aqui não tiveram a oportunidade, de fato, de aprender as rotinas, de ver como é as rotinas por dentro do escritório, como a gente diz, aqui é o escritório virtual de vocês. O que a gente faz aqui no escritório é isso aqui. A gente já cuida de empresa MEI, Simples Nacional, lucro presumido. E para vocês entenderem, o primeiro mês ele vai ser focado aqui nas rotinas do MEI. Na segunda, a gente já está apertada nas rotinas do Simples Nacional. No terceiro mês, já vai entrar a empresa do lucro presumido para você abrir do zero, abrir na junta comercial, lançar as notas fiscais, aprender PIS, COFINS, ICMS, e também a gente já está implementando a reforma tributária que já começou a parte da legislação, a parte operacional, né? A Receita Federal ainda não liberou o regulamento. A Receita prometeu liberar esse regulamento para janeiro, mas até agora não, mas a gente tem até 2027 para ensinar isso para vocês também, tá bom? Então, de antemão, quero expressar minha felicidade a vocês, agradecer também a Heloísa que está conduzindo nesse momento as aulas com vocês. Eu vou ficar com algumas aulas dessa mentoria também e, posteriormente, professor, a gente tem algumas dúvidas a nível de carreira, né? Dúvidas e sugestões, direcionamentos, vou usar essa palavra. Professor, eu tenho um cliente em vista, você pode chamar a Heloísa, falar com Kézia, porque a gente já tem aquele projeto da parceria, conforme alguns aqui já sabem, na parceria. A gente ajuda vocês em orientação para vocês não ficarem sozinhos. O grupo, escutem, o grupo de suporte, ele é ideal, ele é perfeito para tirar as dúvidas do escritório virtual, tá bom? Mas vai ter dúvidas de clientes de vocês, dúvidas de operação que vocês podem chamar a nossa equipe e quem sabe a gente construir uma parceria em conjunto, né? Na parceria, nós compartilhamos o sistema que a gente utiliza aqui no escritório com vocês, que é o sistema da Fortes. Nessa parceria, vocês terão 2 meses sem custo nenhum. Então, vocês não vão gastar com treinamento, não vão gastar com instalação. Qualquer sistema que vocês buscarem no mercado, seja ele qual for, Alterdata, Domínio, Fortes, vocês vão ter um custo para aprender, para implantar. Então, nessa parceria, a gente vai estender esse braço ainda para vocês. A gente nem prometeu isso na época da inscrição, mas é um presente que a gente vai dar para vocês. E para vocês já irem se familiarizando também, mas tudo começa no escritório virtual. Não adianta você vir com uma dúvida mirabolante. A gente já teve alunos, gente, na turma, que queriam cuidar de empresa do lucro presumido e não sabia nem quanto era o limite do MEI. Então, alguém que teve a oportunidade, mas queria pular etapas. Mas por que ela queria pular etapas? Porque quando ela teve a oportunidade de aprender no tempo, ela não priorizou. Então, mais uma vez, eu peço a vocês, assim, do tamanho do nosso esforço do lado de cá, que vocês também possam fazer valer a pena esse investimento na vida de vocês, essa oportunidade na vida de vocês, conforme a Heloísa falou. Existe a agenda,
Sigam a agenda e respondendo a pergunta do Marcos, que talvez eu tenha entendido de uma maneira diferente. Professor, eu não consegui fazer a rotina do dia 25 a tempo. Deixa eu abrir aqui. A rotina do dia 25, professor, era para tirar uma nota fiscal. Da Débora, do Arthur, não importa. Eu não tirei essa nota. Acompanha aqui comigo. Se eu chegar agora em 7 de abril, eu consigo tirar uma nota com a data de março? Sim ou não? Eu quero a participação de todo mundo. Pelo menos aqui tem uma vantagem, amiga, que lá no YouTube tinha um delay de 40 segundos. Aqui, pelo menos, você pergunta, o pessoal já responde na hora. Bora, gente, mais alguém? Presta atenção, menino. Não, vocês estão certos. Não tem como você tirar uma nota fiscal com a data retroativa. Tá? Pelo menos não é para permitir. A nota fiscal de produtos, NFE, nota de consumidor, a Receita não permite. Nota fiscal de município, prefeitura, dependendo do sistema, ele permite. Mas, volta aqui a pergunta. Olhem para cá. Amigo, afasta só um pouquinho para ficar na câmera junto contigo. Só um minutinho, Marcos. Prestem atenção. A fiscalização que a Receita faz, a fiscalização que a SE faz, também faz, é uma fiscalização, digamos que, anual. Aprendam isso. A fiscalização, gente, ela é anual. Entendido até aqui? Entendido? Bom, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Cadê o sim? Cadê o não? Ok. A fiscalização é anual. Marcos, me ajuda aqui no raciocínio. O Marcos que estava falando contigo é o Marcos Tafarel? É o Márcio. Ah, é Márcio, né? Ah, que está ali com a mãozinha levantada, tá. A fiscalização ela é anual. Professor, um cliente meu comprou 100 mil nesse mês. Ele já tem que vender 25% a mais? Ele já tem que vender 130, 140, 150 no mesmo mês? Sim ou não, gente? Podem, eu quero a participação de todo mundo, tá? Ele tem que vender tudo dentro do mesmo mês? Sim ou não? Podem participar, aqui a gente não está para julgar não, tá? Seria a melhor maravilha do mundo se eu fosse o dono do mercado, quando eu falo mercado, do sociedade, né? De eu vender tudo que eu quero na hora que eu quiser. Você sabe que ninguém compra 1 milhão no mês e vai conseguir vender todo o estoque no mesmo mês. A Cefaz, ela também entende isso. Então, nem sempre o que eu compro nesse mês eu vou conseguir vender dentro do mês. Às vezes fica estoque para o mês seguinte, para 2 meses. Tem produto que leva 1 ano para ser vendido, uai. Entenderam? Então, vamos lá. Março, não consegui tirar a nota em março. Tira em abril. A venda de março vai ficar zerada, mas em abril vai ficar o dobro e está tudo certo. O importante é durante o ano a empresa não terminar negativo. Comprou 1 milhão, vendeu 200 mil. Dá errado. Você entendeu? Entendido, Márcio? Mesmo que você não consiga executar as rotinas dentro do mesmo mês, faz uma sequência na data que puder, tá bom? Nem que fique 2 notas no mês de abril, porque faz do mês passado que eu não tirei a desse. Naquele mês, a nível de venda, a venda daria o dobro. O cliente pagaria os 2 impostos, seria o de março e de abril, tudo junto, né? Porque a venda ficou unificada no PGDAS. Mas, de qualquer maneira, o importante é, no retrato do ano, essa conta ficar próxima. Comprou 100, vendeu 150. Comprou 1 milhão, vendeu 1 milhão e 300 durante o ano. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Como é teu nome? Maria. Como? Maria. Maria, você é daqui do Ceará? Não. Não? São Paulo. É porque aqui a gente usa muito, fala muito teu nome aqui. O nome dela, ó. Yeah! Eu vi lá no curso que os produtos, por exemplo, que são menos de 1.200, é considerado de consumo, né? E acima a gente pode considerar ativo mobilizado. Certo. Teve uma nota do Israel, que eu importei, que pelo que eu vi ali é de consumo. No caso, eu olho mesmo o preço unitário de cada produto, né? Não o total da nota, né? Ótima pergunta, Maria. Ótima pergunta. Gente, essa pergunta vai para a Maria, tá? Maria, eu tenho uma empresa de celulares, tá bom? Eu vendo uma loja de celulares, ok? Entendido, Maria? Tá, deixa o teu microfone ligado. Eu tenho uma loja de celular. Eu comprei um iPhone 17 para revender, 10 mil reais.
10 mil. Ali é mercadoria ou é ativo imobilizado? Mercadoria. Então, assim, você não pode só olhar cegamente para o preço. O iPhone é mercadoria. Um carro, se eu tenho uma loja de veículos, um carro de 100 mil é uma mercadoria. Então, o ativo imobilizado é aquilo que, de fato, a empresa comprou, não para revender. Ela comprou para permanecer ali no balanço patrimonial dela, no ativo, para ela utilizar. Se eu tenho uma loja de celular e eu compro uma vez perdido um aparelho de ar-condicionado, aquele meu ar-condicionado vai para o meu ativo imobilizado, lá em máquinas e equipamentos. Lá na nota fiscal, eu coloco sim o CFOP de máquinas e equipamentos. Se eu tenho uma loja de celular e comprei um carro, aí eu olho o valor do carro, é ativo imobilizado. Porque eu não vou vender o carro, ok? Tem uma loja de celular, escute, tem uma loja de celular. O produto é celular para revender. Aí eu comprei uma câmera para o time de marketing. Essas câmeras filmadoras para o time de marketing. Presta atenção. Não é para revender a câmera, tá bom? Aí sim, não é para revender. Aí agora eu vou ter uma decisão. Eu lanço no ativo ou no uso e consumo? Se for abaixo de 1.200, eu lanço no uso e consumo. Isso eu queria saber. Aí, no caso, eu olho daí o preço do item, do produto em si, não do total da nota, né? Olha, correto. Correto. Quanto ativo imobilizado. Correto. Você olha o item, tá bom? E antes de olhar o item, você olha primeiramente se aquela mercadoria, não, vamos usar esse termo, se aquele produto, ele está ali na atividade operacional da empresa ou não, na KNAI, né? Lembra que no CNPJ tem a atividade, gente? Né? A empresa da Ivone, muita gente perguntou lá no grupo, onde é que eu achar KNAI de brinquedos? Então, se for brinquedo, é mercadoria. Se não for brinquedo, aí você analisa se é ativo ou se é uso e consumo. Entendido? No sistema da iFonte, o CFOP, eu vi ali que era um CFOP por nota, né? No caso, se eu tivesse CFOP tanto para uso e consumo quanto para ativo imobilizado, como eu faria? Ei, amiguinha, vem cá. Esse sistema, gente, assim, vou ser bem honesto com vocês. Bem honesto. Esse sistema aqui, ele é uma réplica, é uma cópia fiel da Fortes, tá bom? A Fortes é uma grande empresa aqui do Nordeste, de sistemas. Só que se a gente fosse usar o sistema da Fortes mesmo, eles queriam uma mensalidade de R$300 por aluno. Aí foi que a gente imaginou, com todo respeito aqui, gente, tá? Se a gente pegasse vocês, desse o sistema da Fortes para vocês durante um ano, o custo do projeto já ia começar em R$3.000. 3.600, né? 300 vezes 12. Então, inviabilizaria. A Domínio não quer dar o sistema dela, a Alterdata não quer, a Fortes não quer. Então, por isso que a gente não usa o sistema de nenhum deles. Então, foi o que a gente fez. A gente tem uma parceria com o time de tecnologia, fez um sistema muito fiel. Qualquer sistema, seja Fortes, Domínio, Alterdata, o fluxo é esse, gente. Eu vou entrar no sistema, escolho uma empresa, lanço nota de entrada e saída. Aprendeu isso, você usa qualquer sistema. É como a gente diz, a gente não está aqui só para te ensinar a operar um sistema. A gente não quer que você seja um operador. Você tem que desenvolver um senso crítico de analisar o que você está fazendo. Professor, eu entendi. Tem que lançar a entrada, saída, importar XML. Não importa se no sistema A, B ou C, eu importo o arquivo aqui, no outro eu importo aqui no relatório, no outro eu importo em utilitários. Mas você sabe que dá para importar, dá para lançar na mão. Aí a amiguinha falou que agora, professor, lá na nota, eu tenho um CFOP por nota, né? Eu vou abrir aqui uma nota fiscal, tá? Editar. Deixa eu te mostrar aqui, amigo. Você está vendo que, mesmo que você tenha aqui um CFOP por nota, você está vendo aqui? Ok. Você está vendo que aqui na aba de produtos eu tenho um CFOP por produto? Pronto, então eu poderia deixar aqui BL. Às vezes acontece disso, a gente adivinhar. Gente, o que é BL, hein? A Caleb é uma mercearia. Comprou de um fornecedor que é Betânia Laticínios. Laticínios é derivado do leite. Aí o que é BL? Uma vez eu fui pesquisar no Google, aí eu vi bebida láctea. Então tem dessa. Professor, como é que eu vou saber que é uma mercadoria ou que é um produto para revenda? É quando ele foge da caracterização da atividade da empresa. Se aqui é uma mercearia,
Ó, leite em pó. Eu já deduzi que é mercadoria para vender. Toda mercearia tem isso. Aí você está vendo que tem um CFOP, amiga, por produto? Sim. Ok? E só para o pessoal entender. Pessoal, a pergunta da Maria é muito pertinente, tá bom? Aqui na parte de ICMS, você está vendo quantos CFOPs nessa tela? Olha que legal. Se eu quisesse dizer para a Cefaz, Cefaz, todo mundo aqui analisa para mim o valor da nota. Quanto é o valor da nota? 1.600. Ok. Escuta, olha o que eu vou fazer. Eu vou digitar R$1.000. Sistema. R$1.000 é esse CFOP. 1.000. Vou dar um tab. Ó. Tab é aquele botão no teclado para pular de campo. Maria, eu posso terminar a nota desse jeito e salvar? Não. Porque está faltando 650. Eu posso dizer para o sistema que uma parte é um CFOP, mas na hora que eu chegar no último campo e apertar um tab, ele vai abrir uma página 2, ó. Abriu. Aí ele já entendeu, tá faltando 650. Então eu posso também dizer a nível de ICMS que 1.000 era a parte do ativo imobilizado. Porque às vezes numa nota, gente, vem o ativo imobilizado e às vezes na mesma nota vem produtos para revenda. Para revenda. Como também pode vir itens para uso e consumo. Então eu conseguiria, vou botar R$100 aqui, Maria. 150, vai ficar faltando R$500. Ó. Se eu apertar tab, ele vai abrir um terceiro, terceira aba. Todo o sistema tem isso. Entendido, gente? Show, Camila. Posso tirar uma última dúvida? Pode, vamos. Fui também importar uma nota de entrada, né? Certo. Veio com CFN, né? Com o Código do Simples Nacional em si, com CFN, né? Que dá permissão de crédito. Certo. Aí, no caso, eu fui zerar o crédito, né? Porque é uma empresa do Simples, eu sei que não vai aproveitar esse crédito, eu quis zerar o crédito. Quando eu coloquei 102, ele continuou acreditando. Por que será? É algum erro? Pô, Maria, 8h45 da noite, eu cabeça já tem com a pergunta dessa, mulher. Tô brincando, Maria. Gente, vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui com vocês, ó. Vem cá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Essa é uma pergunta bem técnica, tá? Não sei se todo mundo aqui vai entender. Deixa eu ver por onde eu começo. Eles pediram, eu vou responder, tá? Pessoal, quantos impostos tem o Simples Nacional? 8, tá? 8. Os colegas vão me ajudar no chat, viu, gente? Abra um chat aí de vocês. Não tem como todo mundo ligar o microfone, né? O Simples tem 8 impostos. O ICMS eu pago dentro do Simples ou por fora no boleto à parte? Dentro do Simples, tá bom? Dentro do Simples. Maria, o que foi que o governo pensou? Se o Simples vender para uma empresa grande, as empresas do lucro presumido e lucro real, o ICMS é pago por fora, correto? É um boleto à parte. Ok? Pronto. Se um fornecedor, se uma empresa, se esse Simples aqui, se o Caleb vender para uma indústria, e o Caleb não gerar o crédito nenhum para aquele cara, aquela indústria vai deixar de comprar do Caleb. Certo. Então o que é que o governo... Isso, então o que é que o governo pensou? Se eu não arranjar um jeito do Simples Nacional gerar crédito para frente, a legislação pode, ao invés de ajudar o pequeno, atrapalhar o pequeno. Então o governo criou códigos que o pequeno pudesse gerar crédito para o próximo da cadeia. Então vamos por partes. O Simples, gente, olha para cá todo mundo. Um cliente do Simples vendeu para o CPF. Vendeu para você. Você foi no mercado comprar esmalte, comprar shampoo. Vocês precisam de crédito ICMS? A gente, CPF, precisa? Sim ou não? Todo mundo? Sim ou não? Não ou sim? Ninguém aqui precisa de crédito ICMS. Ninguém aqui precisa de crédito de PIS e COFINS. Então não é esse código que vai atrapalhar a vida de ninguém. Ok?
Então, se você bota 101, 102, 400, 600, esse código não vai atrapalhar a vida do próximo, porque é para o CPF e o CPF não vai usar esse crédito para nada. Agora, Johnny, o cliente dele é uma empresa do lucro presumido. Ele só compra desse cliente se ele pegar o crédito do PIS, da COFINS ou do ICMS. Aí ele tem que usar aquele código. 101, sou do Simples, né? Não é aqui no CFAP, não. Sou do Simples, aqui, ó, tributada pelo Simples com permissão de crédito. Entendido, Maria? Tributada pelo Simples sem permissão de crédito, tá? Então, como o Simples já paga o ICMS por dentro, essa aqui não é para ele, é para o cliente dele. Ok? E aí vamos mais longe. Se você tiver 10, 20, 50 clientes e a maioria, gente, 99% das empresas do Simples, agora vocês vão me responder. A maioria dos clientes das empresas do Simples, dessas empresas de bairro que vocês conhecem, os clientes deles são pessoas físicas ou jurídicas? Com todo o respeito, a gente não tem um cliente de 300 empresas aqui, a gente não tem um cliente que usa esse campo. É muito incomum. Uma empresa do Simples aqui na nossa região, é incomum uma empresa do Simples aqui na nossa região ter que gerar uma nota com crédito porque o cliente dele é um lucro presumido. Entendeu? Mas o governo deixou a legislação lá caso acontecesse. Entenderam? Sim. Então, assim, não é... Fale. A única coisa que eu não entendi, na verdade, é que quando eu fui importar no sistema nota, Certo. veio com crédito, né? Tudo bem, que o fornecedor lá colocou com crédito. Tá. Porém, eu quero zerar esse crédito, né? Então, eu quis mudar lá o CSN para 102. É o... Zerar o crédito mesmo. Não, eu entendi. Não, entendi. Aí se você botar o 101 e 102, aí vai gerar o crédito para ti. Mas o que é aquele 101 e 102? Ah, boa pergunta, Maria. Boa pergunta. A gente deu uma volta tão grande para uma resposta bem simples agora. Ei, gente, esses códigos aqui, ele tem que refletir a realidade do nosso cliente. Não é a da nota, não. Não é porque a nota do fornecedor veio com um código, ali ela me dá indícios. Mas não é porque a nota do fornecedor veio com código que eu vou martelar e obrigatoriamente usar aquele código, não. Tá bom? Vamos lá de novo, Maria. Agora foi o Márcio. Foi ela que perguntou do CFOP, não foi? Do ativo mobilizado. Sim. Olha para cá, Maria. Olha para cá. Comprei um SW4 da Toyota. Loja Toyota. Quando a Toyota vender um carro, aquele carro para a Toyota é uma mercadoria, concordam? 502 CFOP. Aí a Toyota vendeu um carro por 200 mil reais. Aí eu peguei aqui a nota, gente. Ó. A nota chegou na minha mão. Um carro Toyota 502, quer dizer o quê? Mercadoria para revenda, 200 mil. Como é que eu lanço essa nota na minha empresa? Eu vou usar esse CFOP, o mesmo da Toyota? Não. Eu tenho que usar da minha realidade. Tá? É 1551. Porque, para mim, esse carro é um ativo imobilizado. Então, não é porque na nota veio CSOSN 0101, isso aqui é o do fornecedor. É o do fornecedor. Mas, para mim aqui, eu não posso usar crédito mesmo. 0,60 e está tudo certo. 0,500. Tem o 0,41. Aí você vai respeitar a situação do teu estado. Por exemplo, vai que eu comprei de fora e veio permissão de crédito, mas aqui no meu estado, ó, o ICMS já foi cobrado anteriormente por substituição tributária. Ou esse outro código aqui, não tributada pelo Simples Nacional, que é o 41. Ok, amiga? Então a nota ela me dá um indício, mas ele tem que ser correspondente com a realidade do nosso cliente, do teu cliente aí do escritório virtual, tá bom? Uma notícia boa para vocês, né? Vocês, todo mundo. Vocês estão acompanhando a reforma? Não, a gente tem o material da reforma, mas a gente vai aprimorá-lo, né? Porque aquele conteúdo que tem da reforma, gente, no treinamento, ele vai passar por constantes modificações. Tudo que a Receita for mexendo, a gente vai ter que ir acompanhando, né? Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, para não assustar muitos colegas. Quantos estados tem o Brasil, gente?
Digita aí para mim. Quantos? Alguém? 26, né? Se contar o Distrito Federal, 27. Bom? 27 estados, 27 regulamentos de ICMS, com legislação diferente. Obrigado, Ailton. Com legislação diferente, né? O ISS, 5.500 municípios aproximadamente. Cada município com suas regras diferentes. Municípios. Então, o que acontece? Com a reforma tributária, o governo ele pensou nisso. Ei, vamos acabar com essa bagunça? Os contadores, a Receita Federal tem que acompanhar 27 legislações. 5.500 municípios, cada um com suas... Por mais que a lei seja federal, mas cada município ainda tinha a liberdade de fazer alterações, né? Então, o que é que o governo fez? Vamos criar uma lei que seja única para o Brasil todo. Então, com o IBS e CBS, gente, acaba essa bagunça de um produto X no meu estado é isento, um produto Y é substituição. Ah, pois esse produto lá no meu é tributado, paga imposto. Isso vai acabar. Entendido? Então, a tendência cada vez mais é a gente conversar a mesma linguagem, o mesmo idioma tributário, né, em todo o Brasil, tá bom? Então, isso aqui também a gente vai trazer dentro dessas alterações dentro do escritório virtual. Eu só estou falando que para quem está chegando agora, professor, eu não sei se esse produto paga ou não paga imposto, se paga PIS ou não paga COFINS, a tendência é ficar cada vez menos complexo e burocrático. Tá bom? Vamos para o próximo? Márcio, faz a hora que ele está com a mão levantada. Tem alguma dúvida, Maria, ainda? Prontinho, vamos lá, Márcio. Eu percebi até que teve outros colegas que também sentiram a mesma dificuldade que eu senti. Em relação ainda aí ao valor do ICMS, o frete e o seguro, tem uma nota, não me lembro qual é o cliente, mas tem uma nota que tem frete e seguro e a gente se bateu muito aí para poder tentar igualar, porque o próprio sistema não estava igualando quando dava o CFLP. Então, uma barrigada aí pra gente Tá. relembrar isso. Tu lembra qual é a nota, amigo? Aí também. Foi. Chegar aqui, vou. Tá. Só um minutinho. Essa daí. É, o professor é foda, eu achei. Não, Márcio, deixa eu explicar aqui para vocês. Não é que eu sou bom, é porque eu já vi o problema, a gente já identificou quando vocês mencionaram isso, a gente teve que levar essa demanda para o time de tecnologia, tá? Olhem para cá. Se eu não me engano, essa nota realmente tem um erro. O arquivo XML dela, né? O valor total da nota. Vamos lá, deixa eu aqui analisar com vocês. Editar a nota. Deixa ele carregar aqui. Olhem os produtos dela, gente, ó. 1.000 mais 1.000 dá 2. E aqui tem 800. Então, nós temos de produtos 2.800, ok, Márcia? De produtos, 2.800. Aí veio 500 de frete, 500 de seguro. Aí na nota tem isso, ó, pode ter IPI, pode ter outras despesas. Quanto foi o valor total da nota? 3.800. Ok. Quando eu vou para a parte dos impostos, agora eu quero a contribuição de vocês. Lembrei bem, entrou mais R$1.000, 500 de frete e 500 de seguro. Correto. Vocês acham que a Cefaz, a Receita, a Prefeitura, é lógica, tá, gente? Cefaz, Receita e Prefeitura querem um imposto só dos produtos ou querem um imposto em cima do frete e do seguro também? É imposto total de tudo. Imposto de tudo. Então, qual era o problema aqui? É tentar fechar essa nota colocando só 2.800 aqui. Se eu botar só 2.800 aqui, professor, o produto é 2.800, então vou botar aqui o que eu acabei de demonstrar para a Márcia, né, noutra situação. Se eu botar só 2.800 aqui, eu não vou conseguir gravar. Se eu salvar, quanto é a nota, gente? 3.800, né?
Olha aqui como tudo faz sentido. Cada mensagem de erro dessa faz sentido. Não, professor, a nota é 2.800. Não. Quando bota frete, figura e vai para 3.800. Correto. Então a nota o total é 3.800. Mas aí não bate. Calma. Vou salvar. Não. Eu te entendi. Você tem razão. Lá na nota, no PDF da nota, tá 2.800. Não é isso? Correto. Você está correto e o documento ele está errado. A gente viu que no PDF está 2.800, mas era para ser 3.800, porque a nota ela sempre soma com essas despesas, com esses campos adicionais. Ó. O sistema entendeu. Aí, naturalmente, se eu... Opa, professor, no PDF tem 2.800. Eu vou tentar fechar essa nota com 2.800, você não vai conseguir. Mas o XML está correto e o campo do PDF aqui está errado. Foi onde a gente entrou em contato com o time de tecnologia para eles regerarem essas informações para a nota também ser de 3.800. Você entendeu? Positivo, entendi. Mas estou aqui com o cabelo todo queimado. Amigo, ó, você tá com o quê? Com o cabelo o quê? Queimado? Não, você tem sorte. O meu foi cair o cabelo, eu tive que fazer implante. Ó. Não, tô brincando. Aí foi que a gente brincou. A gente fala assim, cara, é bom que eles vão bater cabeça, é bom que eles vão aprender na lata, porque a gente, quando tá tudo perfeito, cara, só importou, às vezes o aluno ele vai lá no piloto automático e não entendeu direito o fluxo, mas eu tenho certeza, não era para ser assim, não era, tá? Mas eu tenho certeza que você agregou muito conhecimento mais em virtude desse erro do que se fosse só fazer o processo automatizado, entendeu? Mas você tem razão, o total da nota, o PDF era para ser 3.800 e foi gerado só 2.800, por isso que vocês tiveram essa dificuldade. Aí agora deixa eu mostrar aqui no sistema como é o lançamento correto. Vocês podem até tirar o print, né? Embora a gente vá liberar a gravação. Professor, então o produto é 2.800, mais 500 de frete, mais 500 de seguro, o valor total da nota é 3.800. Tá bom? Aí aqui no ICMS, PIS e COFINS, eu tenho que lançar os 3.800, tributar tudo. Ok? Aí o que é que muita gente estava querendo fazer, Márcio? Porque via na nota o PDF 2.800, se eu tentar salvar assim, ele vai dizer que não está batendo. O total da nota não está batendo com o lançamento. O sistema, ele espera que eu informe 3.800. Vou salvar? Ó, a soma dos valores das abas, aba 1, é diferente do valor total da nota. O sistema está esperando 3.800. Enquanto aqui só tem 2.800. Tá bom? Mas o resumo, Márcio, você está correto. Tá? O documento é quem está errado. Tá bom? Deixa eu fechar agora, ó. Botar 3.800, salvar. Não entendi, amiga. Mas eu vou ter que puxar aqui do começo de novo, ó. Até outras aqui, ó. Eu me lembro que eu tive. Aí ele vai abrir a aba 2, já tinha aberto essa primeira. Vai ter que falar com o time de programação, é. Não, não é a primeira vez. Não é a primeira vez, não, meu chapa. Deixa eu, ó. Por isso que tem esse botão recalcular. Recalcular, salvar. Não foi? Vamos lá de novo. Tá provando o próprio Enem, né? Eu lembro que dá um trabalho. Ah, tá. E quando eu boto recalcular, preenche o campo da aba ICMS, IPI, o F de origem. Aí tem que botar isso aqui. Eu não lembro qual era o estado. Ó, eu sei que era uma trabalheira para conseguir fechar isso aqui, eles não vão conseguir fechar. Mas aqui não é culpa de vocês não, tá, gente? O arquivo é o XML quem está errado, tá bom? Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Com muito respeito. Oi. Mas esse tipo de erro que aconteceu aí você falou que foi erro técnico aí, né? É erro técnico, isso aqui não vai acontecer nunca com vocês, tá? Não. Porque não tem como o sistema da Receita Federal, esses sistemas, gente, de nota fiscal eletrônica, eles já são validados para tratarem esses erros. A Receita nem deixaria transmitir a nota. Como a gente está aqui num ambiente de treinamento, né? Quando a gente desenvolveu ele, passou essa nota com erro. E foi aí onde a gente detectou. Mas no dia a dia vocês não vão passar por isso, tá bom? 2. Professor, existiria
algum outro treinamento que fosse possível alguém ficar mandando nota fiscal por mês, não tem como. Então, como eu falei lá no início, assim, até a brincadeira dele de falar que a gente está experimentando o próprio veneno, a gente bateu muito mais cabeça para fazer isso funcionar, do sistema gerar essas notas para todo mundo, para a gente conversar o mesmo idioma, conversar a mesma linguagem, entende? Então, de novo, assim, a gente sabe o trabalho por trás disso e a gente é muito grato a Deus e pela confiança de vocês também, dos alunos que vieram antes de vocês, né, que passaram até por problemas mais delicados. Mas, de antemão, todas as dúvidas de vocês, né, tanto no nível de treinamento tem um grupo de suporte, como a nível real, que é a próxima fase de vocês, assim a gente espera, a gente vai estar à disposição de vocês, né, na parceria, como falamos, né, problemas que não estão aqui, um cliente que vai chegar com um documento para você preencher que você talvez não viu no escritório virtual e ainda assim a gente vai poder te ajudar também. Então é uma construção de uma parceria, né, que a gente acredita muito nisso, tá bom? Boa pergunta, viu, Ailton? Você tem mais alguma coisa para falar, amigo? Você falou disso aqui, do app? Ainda não. Não? Você quer falar? A gente vai falar disso na quinta mentoria, né? Pessoal, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. A gente tem aqui algumas pautas, eu vou citar aqui para vocês escolherem a mais importante, tá bom? Que não vai dar tempo para a gente terminar isso hoje. A gente ia falar do aplicativo MEI. Eu não sei se aqui alguém já tem algum cliente também MEI, com dúvidas no controle do limite do Pix, cartão, nota fiscal eletrônica. Se alguém aqui tem algum cliente do Simples e tem dúvida no assunto do evento 380. Aqui explicar como funciona a parceria, basicamente eu já adiantei, né? E explicar sobre a emissão de nota fiscal. Então, parceria, emissão de nota, aplicativo MEI. 1, 2 e 3. Digitem aqui no chat. Aplicativo, emissão de nota e limite MEI. Aplicativo, limite nota. Vamos lá para o chat, gente. Vou botar aqui, ó. 1 é o aplicativo. 2, emissão. 3, ok? Limite MEI. E vou botar o 4, parceria. Votem 1 para o aplicativo, 2 para emissão de nota, 3 limite do MEI e 4 parceria. Ok. Se der empate, nós terminamos e vamos para casa. Tô brincando. Deixa eu falar da parceria que é mais rápido, tá? Nossa, mas aí bastante. Eu vou falar da parceria e depois da emissão de nota, tá bom, gente? Mas na realidade a gente consegue resumir isso, tá? Da emissão de nota é só para mais... Tá. Basicamente, da parceria, escutem isso aqui. Professor, tem um cliente MEI, tem um cliente do Simples, tem um cliente do lucro presumido. Eu queria já começar meu atendimento com ele, mas estou com medo, estou inseguro. Então a parceria, ela veio para isso, para você não perder esse cliente e contar com o apoio do nosso time para direcionamentos. Entendido essa parte, gente? Direcionamentos. Professor, não sei fazer um E-Social, não sei fazer folha, não sei fazer o Prolabore. Então, a gente te cadastra no mesmo sistema que nós utilizamos, o sistema da Fortes. E você vai ter um atendimento por 2 meses, te ensinando, te guiando. Naturalmente, o nosso time não vai trabalhar por você. A gente espera que você se dedique, afinal o cliente é seu. A gente quer te ensinar a voar e não voar por você para te manter refém da gente. Tá? Como o caso aqui do Ailton, minha esposa abriu uma loja de cosméticos faz 2 meses. Eu assumi a contabilidade, mas estou inseguro. Prontinho, é para esse caso. Aí o Ailton entra em contato com a Kézia, que é o nosso time comercial. Kézia, me explica direitinho como é que funciona a parceria. Eu estou te explicando aqui os direcionamentos básicos, né? Aí você, durante 2 meses, não vai ter custo nenhum com o sistema, nem com a gente. Tá bom? Depois dos 2 meses, gostei, professor, quero continuar. Aí você passa a contribuir com o sistema. Tá bom? Um valor simbólico, acho que é 180 ou é R$200, eu não lembro. Depois,
Aí tem aquela pessoa que tem muita dúvida, que vai passar o dia no telefone pedindo ajuda. Essa pessoa, se ela passar o dia no telefone, ela vai ter que contribuir mais do que aquele que não liga, do que aquele que liga uma vez perdida, tá bom? Aí a Késia, a Ailton, ela vai te passar os detalhes. Eu te expliquei a parte geral. Qual é a parte geral? Que quando isso acontecer com vocês, podem contar com a nossa ajuda. Vocês não estão sozinhos, assim como eu comecei, como a gente fala lá nas lives, né? Eu comecei sozinho, tive que me virar sozinho, tá bom? 2, a questão do aplicativo MEI. Gente, a ideia do aplicativo MEI, não vou conseguir mostrar aqui para vocês. A ideia do aplicativo MEI é ser uma ferramenta, um diferencial para vocês usarem na cidade de vocês, tá bom? Na nossa projeção, a gente vai liberar esse aplicativo lá na 4ª ou 5ª semana da mentoria. Se você tiver pressa, dá certo também, você pode entrar em contato com o nosso time já para liberar para você. Mas você tem que saber o mínimo do MEI. Não adianta você querer pegar uma ferramenta se você não sabe quanto é o limite do MEI, não conhece as rotinas básicas, não sabe nem lançar a nota fiscal. Então, de novo, pessoal, a gente teve mais de 100 inscrições. 100, eu não quero julgar. Mas a gente tem 13 pessoas aqui numa reunião extremamente importante. Vocês entenderam? Então, assim, nem todo mundo... Teve gente que entrou no projeto só para pegar a declaração para a faculdade. Teve gente que pegou que quer treinar, mas não tem urgência. Então, a gente tem, tá tudo certo. Tá tudo certo, cada um no seu tempo, tá bom? Mas o que é que eu quero dizer? Que o engajamento depende da Heloísa? Não, depende de vocês, tá bom? Já falamos da parceria, do aplicativo. Emissão de nota. A emissão de nota, né, para terminar. Eu vou começar aqui com os colegas que mencionaram 2. Qual a dúvida de vocês na emissão de nota fiscal? Outra coisa que eu vou pedir, pessoal. Pessoal, antes de vocês chamarem no grupo de suporte para tirar uma dúvida, a gente precisa muito, muito mesmo, que vocês pelo menos assistam um videozinho que tem na rotina. A gente percebeu que tem alguns alunos que pedem ajuda e sequer... Você sabe que toda rotina aqui tem um videozinho, né? Mas tem gente que quer ajuda, quer resolver o problema sem sequer ter tentado. E se a pessoa não tentou, você não vai aprender. Porque o nosso time vai entrar, vai ver o que é a dificuldade, vai tentar te destravar, mas às vezes até faz por você para verificar se o sistema estava funcionando ou não, porque o que é que acontece? Heloísa, eu não consegui fazer porque o sistema está com problema. Aí o suporte vai lá e faz por ele, está com problema não, deu certo aqui. Não tem como o suporte te explicar, a gente precisa que você realmente assista a aula, aí se sim, não entendi, dizer o que não entendeu. Tá bom? Mas é outra questão que a gente pede muito. Assistam a aula para que vocês entendam o fluxo, entendam a rotina. Essa parte aqui da emissão de nota, vamos lá. Qual a dúvida de vocês, gente? A Claudete, eu acho que ela entrou depois. Eu vi que a minha dificuldade estava sobre as datas. Foi tratado esse assunto, Claudete? A gente vai deixar gravado. Aí você pode até assistir também novamente, tá bom? Mas basicamente... Você já falou das datas, né? Perfeitinho. Ela está falando das notas fiscais, que a dificuldade era sobre as datas? Data do histórico. Ah, tá. Não, isso aqui é fácil de falar. Gente, olhem outra coisa para cá. Eu não vou prometer. Prestem atenção. Quem tem cliente MEI, levanta a mão. Quem tem cliente MEI, levanta a mão. Camila, Ilânia. Eu vou falar. Posso? Posso ou não posso? Eu vou falar, tá bom? Vocês já perceberam que aqui no sistema contábil eu tenho o Caleb, tenho o Israel, tenho o Arthur, Débora e Ivone. Se eu quiser cadastrar aqui uma nova empresa, olhem para cá. Código 5, nome McDonald's. Vou botar um CNPJ aleatório. Ô louco, passou. Eu cadastrei o McDonald's, passou. Caraca, eu posso cuidar do McDonald's aqui dentro e importar as notas? Posso ou não posso?
Pode. Se você cadastrasse suas empresas MEI aqui, importasse as notas aqui, verificasse o relatório por aqui, funciona. Você não precisaria nem contratar o Forte, Alterdata, domínio para controlar o limite, não precisaria. O sistema roda legal. Vocês entenderam isso, gente? Entendido sim ou não? Sim. O sistema funciona, mas nós não prometemos isso para vocês. Quem quiser usar, tá usando, use. Daqui 2 anos, né, se quiserem renovar o processo, né, porque ele vai ser fechado, né, o treinamento tem um limite. O sistema foi construído para ajudar vocês nesse aspecto. Aí por que eu toquei nesse assunto? Rafael, abri uma empresa hoje. Vocês viram cadastrando no McDonald's, não viram? O sistema, eu falei para o sistema que o McDonald's era MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Falei ou não falei, gente? Falei não. Se eu importar a nota, o correto é o sistema deixar eu importar ou ele barrar? Sem eu nem ter cadastrado a empresa direito. Vamos ser sinceros, eu nem cadastrei a empresa direito. Não expliquei nada para o sistema. O correto é barrar? É onde entra a questão do histórico. O sistema ele diz assim, ei cara, peraí, tu nem me disse nada quando a empresa abriu, se abriu o MEI, depois mudou para o Simples, se ela abriu o Simples, depois foi para o lucro presumido. Então o histórico é basicamente isso, todo o sistema tem isso. O histórico é eu dizer quando a empresa abriu e qual era o regime. Ah, professor, ela abriu 1/1 de 2010 e lá ela era MEI. Presta atenção, tá bom? Lá era MEI. Ok. Fiscal. Ok. O MEI é dentro do Simples, né? Ok, não apure IPI, salvar. Presta atenção, gente. Está um pouquinho lento. Aí salvei. Aí eu expliquei para o sistema que lá em 2010 era MEI. Professor, lá em 2015 ela foi... salvou, histórico cadastrado com sucesso. Lá em 2015, professor, ela foi para o lucro presumido. Vocês estão entendendo o que é um histórico? Eu estou construindo a história dela. Lá em 2015, professor, ela foi para o lucro presumido. Novo, aí eu vou botar 2015, lucro presumido. Cada vez que a empresa muda de regime, vamos lá. Cada vez que a empresa muda de regime, o correto é eu cadastrar no sistema ou não cadastrar? Botem sim ou não. Cada vez que a empresa muda de regime. Isso é o histórico. O sistema não vai deixar você importar nota sem você contar para ele quem é quem. É só isso. É só isso. O histórico é isso, tá bom? Se eu importar uma nota de 2010, o próprio sistema, no ato da importação, ele faz assim. Ah, nessa época ele era MEI. Então eu não preciso pedir ICMS, não preciso pedir PIS, não preciso pedir COFINS, porque era MEI. Ah, ele está tentando importar a nota de 2023. Aqui era lucro presumido. Então eu preciso do PIS, COFINS e ICMS. Ah, ele está tentando importar uma nota de 2027. Então não preciso de PIS e COFINS. Eu preciso de que agora? CBS e IBS. Então, é para isso. Todo o sistema vai ter isso. O que eu quero é desenvolver em vocês esse senso de raciocínio crítico tributário, tá bom? Meu horário já deu, gente. Eu vou continuar com a Heloísa. A gente está à disposição no grupo também, tá? Eu não queria terminar essa reunião sem ter dado as caras, sem ter falado com vocês, dar as boas-vindas para vocês. Eu não sei se ela tem mais coisa para falar. Você vai terminar também? Sim. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Caraca, eu vim só atrapalhar a tua reunião. Acabei com as dúvidas do povo. Muito bem. Não, né, gente? Gente, então, mais uma vez, assim, obrigado a todos, a vocês, né, que estão engajados nesse projeto. As dúvidas que vocês tiverem que nós não abordamos aqui, postem no grupo, tá? Que o nosso time está acompanhando. Não vou precisar pedir para baixar o programa. As dúvidas que vocês tiverem, postem no grupo que o nosso suporte está lá. A gente até comentou com vocês também, né? O suporte ele atende no horário comercial, mas à noite, feriados, finais de semana, os colegas são livres para ajudar uns aos outros. E vez ou outra a Heloísa está lá, eu também. A gente, por mais que não tenha obrigação, a gente às vezes quebra o galho, tá? Nos finais de semana, que tem colega realmente que só tem tempo à noite, a gente tenta ajudar como pode, mas mesmo sem a obrigação,
para o aluno também não ser indelicado achando que o nosso time não dorme. Uma vez uma menina perguntou assim, o suporte é 24 horas? Aí eu falei assim, 24 horas tipo o quê? 3 horas da manhã? Aí eu falei assim, amiga, se tu for exigir um atendimento 3 horas da manhã, não entra não, para evitar desgaste, porque não vai ter ninguém acordar 3 horas da manhã para atender ela, né? Então a gente tenta sempre estar à disposição também, tá? Pessoal, fiquem com Deus, beijo no coração, nós agradecemos mais uma vez a todos vocês, a Deus, e estamos dispostos e disponíveis também para ajudá-los, né, na medida do possível, tá bom? Não deixem de engajar-se no projeto, assistam às aulas e foquem na agendinha, a agenda já está dando todo o roteiro para vocês,